Bem-vindos a mais um Evangelho segundo Jesus Cristo, nossa meditação dominical. Bem-vindo ao nosso canal da Igreja de Toda Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para a continuidade da nossa série de estudos Vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Cristo no Evangelho segundo Mateus, E nós falamos no domingo retrasado sobre o nascimento, onde Jesus Cristo haveria de nascer. Falamos um pouco sobre Belém, falamos um pouco sobre o caráter de Herodes, falamos um pouco sobre a partida, de Jesus de Belém para o Egito e o seu regresso. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar, dar continuidade à nossa sequência. Nós paramos nós paramos no trecho onde nós falávamos sobre o questionamento que Herodes fez acerca de onde o Cristo haveria de nascer, onde o Salvador, o Messias, o futuro rei de Israel haveria de nascer. E aí nós observamos que Herodes, ele, assim como os sábios, assim como os mestres da lei, eles estavam familiarizados com essa expectativa, eles estavam familiarizados com as profecias. Quando eles ouviram, quando Herodes ouviu, quando os mestres informaram que o menino haveria de nascer em Belém, eles entenderam que era o sinal de que, de fato, esse menino que ia nascer era o rei de Israel. E aí os líderes judeus, eles tinham uma resposta pronta, para Herodes, Eles responderam dizendo que era em Belém da Judéia, Como base, para a resposta, eles fizeram uma citação das Escrituras, usaram como referência a citação de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que difere um pouco, tanto do texto hebraico quanto da Septuaginta, que é justamente a versão do Tanar, a versão da Bíblia judaica, que foi escrita em hebraico. Fizeram uma tradução Alexandre, Alexandre o Grande reuniu 72 mestres, do povo judeu, escribas, para escreverem, para traduzirem, o Antigo Testamento, no caso a Torá, os escritos, os profetas, para a língua grega, E aí há uma certa diferença, de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, para o texto de 2 Samuel, que talvez seja a base real da fala, dos líderes judeus, acerca do nascimento, que lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, fala acerca da estrela, da estrela de Davi. E aí Filson, que é um pensador, que é um estudioso das Escrituras, ele fala o seguinte: ela mistura livremente materiais do Antigo Testamento de uma maneira que os comentários essênios dos pergaminhos do Marmoto mostram que era corrente no judaísmo do primeiro século e dá ao material uma interpretação messiânica. Também existe a possibilidade de que Mateus tenha usado uma versão grega do Antigo Testamento, que é diferente da Septuaginta, ou talvez tenha adotado uma tradução livre na versão hebraica. Então, quando os judeus falaram em Belém da Judéia, que haveria nascido em Belém da Judéia, há duas referências muito marcantes aqui. A referência de Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, e a de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, que fala da estrela, a estrela do grande rei que haveria de brilhar, indicando, o nascimento do Messias. Então, o Mateus provavelmente deva ter
usado como base, né, das escrituras para reproduzir a fala dos sábios aqui, ou um texto, né, de uma tradução livre, mas em hebraico, como Mateus estava escrevendo para o seu povo, ele deve ter usado uma versão hebraica, né, e não a versão grega. E aí Herodes ele chamou os magos, né, de forma secreta. Depois que Herodes percebeu, né, a força da informação que ele obteve dos sábios, né, de que um rei, um sucessor ao trono, um rei legítimo, né, haveria de nascer em Belém, ele rapidamente chamou os magos de uma forma secreta ou de forma privada, né, como muitos interpretam esse secreto. E uma das principais características que nós devemos levar em consideração acerca de Herodes aqui é justamente a questão de Herodes ser um camarada muito astuto, né? Era uma serpente, uma verdadeira serpente. Ele era muito astucioso, ele não dava um bote logo de seguida, ele preparava todo o ambiente para depois sim atacar. Então ele chama os magos de uma forma secreta, né, para conversar com eles, né? Ele era muito ardiloso, né, e não confiava em ninguém mais a não ser ele. Então ele perguntou aos homens exatamente, né, quando havia aparecido a estrela. E então ele, depois que soube a informação, né, dos cálculos que os magos fizeram e informaram ele quando foi que a estrela apareceu para eles, Herodes então, né, enviou os magos, liberou os magos para que ele fosse até Belém, né, com uma ordem expressa, a de procurar de forma diligente, de cuidadosa, né, com bem cuidado, meticulosamente, ou seja, detalhadamente, pegando todos os detalhes, todas as informações necessárias acerca do recém-nascido, e depois que eles coletassem, depois que eles adorassem o menino, coletassem as informações, eles deveriam retornar para lhe transmitir, né, a informação, para que, disse ele, né, também eu vá e o adore. Os eventos posteriores, né, provavelmente que o seu verdadeiro objetivo, né, ao procurar obter essas informações era completamente diferente. Nós vamos ver, né, o que Herodes queria de fato. Toda essa preocupação de querer saber com detalhes, com riqueza de detalhes acerca do menino, acerca do local onde que o menino nasceu, né, era justamente segundo o que Herodes ele transpareceu para aqueles homens, era de que ele também estava maravilhados com a informação e também ele queria adorar o menino, né? E a gente sabe muito bem o que aconteceu depois, né, dos eventos, depois que Herodes foi enganado. Ele pretendia, na verdade, era assassinar a criança, eliminando dessa forma a possibilidade de um rival político. Ou seja, se Herodes, que foi capaz de matar seus próprios filhos, né, e a sua própria mãe, ele não ia deixar vivo um risco ao seu trono, né, um rival político. Então, quando os magos iniciaram a última parte, né, da sua longa jornada, eles novamente encontraram a orientação divina na estrela que brilhava acima da cabeça. Ela os levou até o lugar onde a criança estava. A visão da estrela faz com que eles se alegrassem muito. Eles se rejubilaram, né? Se alegraram bastante, com um grande júbilo por ver novamente a estrela, né? Eles sabiam agora que
a sua busca havia terminado. E aqui existe uma implicação que os magos tinham, perdido a visão da estrela quando eles estavam lá reunidos com Herodes. Enquanto ele estava lá com Herodes, com os líderes, do povo judeu lá em Jerusalém, havia uma implicação, o porquê deles terem perdido a visão da estrela. O que posso dizer é com base numa interpretação que eu gosto muito, que foi uma pregação de final de ano que eu vi, no YouTube do reverendo Caio Fábio, e na sua pregação ele fala um pouco a respeito dessa estrela que aparece no céu para guiar os magos. Ele interpreta dizendo da seguinte forma, que essa estrela que brilhou no céu poderia ser qualquer estrela, porque o significado maior dessa estrela tinha surgido dentro deles. É como se essa estrela, antes de aparecer nos céus, do seu país, ela surgiu dentro de seus corações. O desejo de querer ver, de estar, de presentear esse rei maravilhoso que surge, na pesquisa deles, que eles como sábios, como mestres, viram através do seu estudo que havia algo diferente. Na realidade, esse algo diferente estava acontecendo dentro deles. Ou seja, a anunciação do nascimento do Salvador acontece dentro do coração desses magos e se projeta para fora numa materialização de uma estrela. Ou seja, enquanto ardia no coração deles, enquanto brilhava no coração deles o desejo de encontrar este Salvador, a estrela brilhava diante deles. E é interessante que quando essa estrela se apaga, ela não se apaga de uma forma à toa. Ela se apaga porque o ambiente onde esses homens estavam era um ambiente onde a vida era um ambiente onde não se exalava a vida, mas se exalava a morte. Era um ambiente de tristeza, um ambiente de pesar. Era um ambiente que, com certeza, todos esses magos perceberam e sentiram, e que lhes causou uma tristeza tão profunda, que essa luz, que esse desejo ficou envolto a uma espécie de um véu de temor, de pavor, de medo, de seus corações. A estrela se ocultou dentro deles, uma vez que eles sentiram que o lugar onde eles estavam não era um lugar bom. Então, quando o Caio ele fala disso, que essa estrela nasce primeiro no coração desses homens, é porque é o desejo ardente em ver, em querer adorar o Messias. E aí isso vem para nossas vidas também hoje. Quando nós encontramos Cristo, quando Cristo se revela por meio do Evangelho em nossos corações, dentro de nós brilha uma estrela, que é o Espírito Santo em nossa vida, nos guiando para o encontro de Cristo. É o Espírito Santo que nos alcança primeiro e faz todo o trabalho de iluminação para que possamos não nos perder no caminho, na jornada, para encontrar Cristo. E quando nós encontramos Cristo, é quando nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, quando estes magos chegaram à casa, eles viram o menino. Provavelmente esses magos eles não encontraram Jesus na manjedoura. Provavelmente esses magos já encontraram Jesus na casa, num lugar
né, mais, mais aconchegante, né? Isso é um pouco diferente, né, da visão que os pastores tiveram quando encontraram o menino Jesus em uma manjedoura na noite em que ele nasceu. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 16, fala sobre isso, né? O menino tinha provavelmente já 1 ano de idade e a família havia fixado residência já em Belém. As imagens que mostram os magos ajoelhados diante de uma manjedoura, portanto, não são exatas, de acordo com as escrituras. É interessante que você pode até observar isso, mas como assim? É porque se nós observarmos que a visão que teve primeiro dos pastores, os pastores, esse é um ponto interessante, as pessoas quando estabelecem, né, acerca do nascimento de Cristo, como em dezembro é um inverno em Jerusalém, ou seja, é inverno, não há inverno. E a figura dos pastores indicam que provavelmente o nascimento de Cristo tenha ocorrido entre setembro e outubro, que é justamente o período que se celebra a festa dos tabernáculos, quando se faz as cabanas, as famosas cabanas em Jerusalém, e celebram a festa dos tabernáculos. Nesse período é muito comum encontrar os pastores, né, ainda pastoreando, porque é um período que é propício ao pastoreio. Então, quando nós olhamos pelas escrituras, provavelmente Cristo nasceu entre setembro, outubro, agosto e setembro. Não sei precisar muito bem. Mas provavelmente, se você quiser pesquisar um pouco, pesquise sobre a festa dos tabernáculos, né? Por isso demonstra que provavelmente Cristo nasceu durante essa festa dos tabernáculos. E aí muitos interpretam, né, o nascimento de Cristo como uma profecia, né, relacionado ao tabernáculo propriamente dito, quando Moisés concluiu o tabernáculo e Deus preencheu o tabernáculo aceitando o sacrifício que foi ofertado pelo povo, né? Lá Moisés e Arão ofertam a Deus no altar de holocausto, faz toda a preparação de consagração do tabernáculo. Então as festas do tabernáculo é justamente esse momento em que Deus ele tabernacula no tabernáculo de Moisés e agora em Cristo Jesus. Os magos, então, quando viram o menino, eles se prostraram, ou seja, eles se ajoelharam, né, e o adoraram. Está claro, né, e que eles acreditavam que Jesus era digno, né, de adoração. Então, eles lhes presentearam com presentes reais, ouro, incenso e mirra. Eles eram produtos, né, do sul da Arábia, mas eram largamente vendidos vendidos e poderiam ser obtidos no país caldeu. Aí Barclay, né, que é um dos pensadores, um dos estudiosos das escrituras, ele ressalta maravilhosamente o significado simbólico dos 3 presentes. Ele registra a afirmação de Sêneca de que na Pártia, né? Na Pártia era uma região do nordeste, né, do atual Irão, conhecido por ter sido a base político-cultural da dinastia Arsácida, que é soberano do Império Parta, né? Uma pessoa só podia se aproximar do rei se ele trouxer um presente. Ou seja, Sêneca afirma, né, que isso e nesse país, nesse antigo país, na Pártia, lá alguém só se aproximaria do rei se levasse um presente ao rei. Então, o ouro era o presente mais apropriado para um rei. E assim o foi, para aquele que nasceu para ser rei dos reis.
O incenso era o presente para um sacerdote, uma vez que os sacerdotes o ofereciam a Deus no templo, né? Assim, este era um presente adequado a ser oferecido àquele que seria o maior sumo sacerdote. E a mirra era um presente para alguém que iria morrer, né? Ele era usado para embalsamar. E assim, né, era particularmente apropriado para o Filho de Deus que veio para morrer na cruz. Esses três presentes profetizavam perfeitamente que aquele menino era o Rei verdadeiro, o sumo sacerdote perfeito e, no final, o supremo Salvador dos homens. É interessante que né, esses três presentes falam diretamente acerca da obra, né, do Messias, da obra de Cristo entre os homens. E o relato bíblico, né, não indica quantos magos, né, vieram a ver Jesus. Provavelmente, como são mencionados, né, disso dentro da tradição, né, cristã, né, de acordo com os três tipos de presente que foi apresentado a Cristo, né, se espalhou a lenda de que eram três os visitantes que foram até Jesus Cristo, né? Depois foram chamados de três reis magos, talvez por causa dos presentes reais que trouxeram, e receberam o nome de Gaspar, Melquior e Baltazar, né? Mas tudo isso é considerado como sendo uma lenda, como sendo uma tradição, né, cristã posterior. Então, de acordo com os presentes, acreditavam que eram três. E eram três reis pelo fato da qualidade e do significado de seus presentes. E aí a tradição cristã os nomeia como Baltazar, Melquior e Gaspar. Gaspar, Melquior e Baltazar. Quando os magos eles foram por divina revelação avisados em sonho de que não voltassem, né, para junto de Herodes, eles voltaram para suas casas por um outro caminho. Interessante que, observe, depois que eles encontraram a criança, depois que eles viram o menino Jesus, viram o Messias, né, eles foram avisados, divinamente avisados em sonhos, para que não retornasse a Herodes, mas que fosse por um outro caminho. Isso encaixa perfeitamente no que nós falamos anteriormente, que assim como a estrela não surgiu primeiramente nos céus de seu país, indicando como um norte para encontrar o Messias, mas surgiu primeiramente em seus corações, indicando que era uma ação do Espírito Santo. Da mesma forma, assim como a estrela surge nos seus corações, assim como o Espírito Santo os guiou para ver ao Cristo, para ver a salvação, para ver o Rei de Israel, da mesma forma, o Espírito Santo, por meio de sonho, também alerta a eles para que não retornem a Herodes, mas eles sigam seus caminhos por um outro caminho, que não o caminho que os levaria até Jerusalém. E a atitude, né, devota desses sábios astrólogos do Oriente é assim descrita por um comentarista. Ele diz: ali no limiar do Evangelho, podemos ver a verdadeira relação entre a ciência e a religião. Que o conhecimento cresça mais e mais, mas que em nós resida mais reverência. Que mente e alma em harmonia possam fazer uma única música como antes. Ou seja, enquanto muitas pessoas
encontram e procuram encontrar algo que desarmonize a ciência como a religião, né, da ciência com a fé, esses magos nos dão a prova maior de que tanto a ciência como a religião, a fé, elas podem muito bem andar lado a lado. Uma pode perfeitamente validar a outra. Uma complementa a outra. E aí a visita dos magos, né, sugere uma espécie de primícia dos gentios que viriam a Cristo em busca da salvação. O Evangelho de Mateus ele termina com a grande comissão, né, de se evangelizar o mundo. Então, os magos, eles chegam não apenas como uma testemunha do nascimento de Cristo, mas chegam também como uma referência de que assim como eles chegaram até o menino Jesus, as nações também chegarão até Cristo, que é o pão da vida para todas as nações. É o desejado de todas as nações. Nós vamos ficar por aqui, né, nessa continuação sobre o local onde Cristo haveria de nascer. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós daremos continuidade à nossa série de estudo, A Vida de Cristo segundo os Evangelhos, no Evangelho de Mateus. Esperamos que você tenha gostado, esperamos que você tenha acompanhado aqui os outros capítulos dessa série de estudos estão aqui na nossa página da Igreja Digital da Graça aqui no Facebook. Se você quer dar uma recapitulada, ver os anteriores, todos eles estão na nossa aba de vídeos. Se você gostou, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. Vamos levar adiante essa mensagem. Se você não faz parte do nossa comunidade, se você não faz parte aqui do nosso ambiente, né, deixe aqui na descrição, deixe seu joinha que nós estaremos mandando, né, para você um convite para que você possa também participar. Se você gostou do nosso canal, se você gostou do nosso conteúdo, curta a nossa página. É muito importante para nós aqui no Face. E nós temos também a nossa página no YouTube. Faça uma visita, entre lá, veja os nossos vídeos, nossas meditações, comente e também faça parte. Se cadastre lá e ative o sininho das notificações para se manter informado de nossos estudos, de nossas meditações. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima série de estudos aqui, A Vida de Cristo segundo os Evangelhos, aqui no nosso canal da Igreja Digital da Graça, no nosso programa O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.